Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar uma reflexão do dia com vocês. Uma palavra que eu acredito que vai te abençoar muito nesse dia e vai te ajudar a se aproximar mais de Deus. Vou ler para vocês a passagem no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, do versículo 1 a 14, que diz assim: O menino Samuel serviu o Senhor diante de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas ele respondeu: Eu não chamei você. Vá deitar. Ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar: Samuel. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas ele respondeu: Meu filho, eu não chamei você. Vá deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso, Eli disse a Samuel: Vá deitar. Se alguém chamar, diga: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que a ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra ele tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será expiada, nem como sacrifício, nem com oferta de cereais. Essa passagem aqui é muito interessante, é uma passagem muito conhecida, que a gente vê Samuel, quando ele ainda era um menino, e a gente vê Deus falando com Samuel. E Samuel, ele não conhecia a voz de Deus, e porque não conhecia a voz de Deus, quando Deus o chamou, ele achou que era Eli que estava chamando ele. Ele não reconheceu a voz do Senhor. Tanto é que Deus teve que chamar ele 4 vezes. Só na 4ª vez que ele foi, por conta da ajuda dele, perceber que era o Senhor que estava falando com ele. O que eu quero tirar de reflexão para você, irmão, que eu tiro para mim também, às vezes Deus está tentando falar conosco. Às vezes Deus está tentando se comunicar com a gente, mas muitas vezes a gente não ouve, porque muitas vezes a gente não conhece a voz de Deus. E muitas vezes a gente não conhece a voz de Deus porque a gente não tem o hábito de orar, a gente não tem o hábito de conversar com Ele, a gente não dá o espaço para Ele poder falar nas nossas orações, a gente não faz a oração da forma correta, e por isso a gente deixa de conhecer a Deus, e deixando de conhecer a Deus, a gente deixa muitas vezes de saber a vontade dEle, porque Deus tenta falar conosco o tempo todo de diversas formas, e uma dessas formas é falando diretamente com a gente, assim como Ele falou com Samuel. Então, busque conhecer mais a Deus, busque nas suas orações fazer a sua oração de fato uma conversa com Deus. Dê espaço para Ele falar, dê espaço para Ele mostrar a voz dEle, para que você aprenda a reconhecer a voz dEle, para quando Ele falar com você em diversas situações da sua vida, você possa saber quem é a voz do Senhor, e dessa forma você possa seguir o caminho correto. Que Jesus abençoe a sua vida. Amém.